Há uma quantidade considerável de pessoas que têm tabuleiros Ouija apenas guardados em seus armários, acumulando poeira, e a maioria delas provavelmente nunca os usou. Descobri o que eram os tabuleiros Ouija quando tinha 16 anos, e quando perguntei aos meus pais se tínhamos um em casa, minha mãe me disse que sim, que tinha um enterrado em algum lugar do armário com todos os jogos de tabuleiro. Esse armário ficava no porão, perto da lavanderia, um pequeno armário com várias coisas antigas dos meus pais. Fiquei intrigado para experimentar o tabuleiro Ouija porque era um pouco supersticioso. Pedi ajuda à minha mãe para vasculhar esse armário sem bagunçar a organização e a limpeza dela, e eis que eventualmente ela encontrou uma caixa empoeirada que simplesmente dizia Ouija e tinha duas mãos segurando a peça que se move pelo tabuleiro, chamada de planchete. A caixa estava meio desgastada nas bordas, mesmo que minha mãe tenha dito que eles só tinham usado algumas vezes. A primeira coisa que fiz foi mandar mensagem para alguns amigos para virem usar o tabuleiro Ouija comigo naquele fim de semana, quando estaria sozinho em casa para tornar mais assustador. Meu amigo Liam, que tinha 17 anos e um carro, pegou meu amigo Jack e eles vieram imediatamente. Era por volta das 21 horas, já estava escuro obviamente, e meus pais estavam fora por algumas noites. Meu irmão mais novo, Adam, que tinha 2 anos a menos do que eu, também estava em casa, então pedi para ele se juntar a nós. Íamos jogar no chão do sótão, que foi convertido em meu quarto. Apagamos as luzes e depois ligamos uma lanterna e a colocamos no chão, no canto do quarto, apontada para o tabuleiro. Todos nós 4 nos sentamos de um lado do tabuleiro e seguramos a planchete, e começamos a fazer perguntas. Nenhum de nós havia feito isso antes, então fizemos perguntas básicas. Eu disse, se tiver alguém aí, mova a planchete. E, pela primeira vez, ela começou a se mover para a palavra sim. Adam perguntou, quantos anos você tem? E a planchete se moveu do número 6 para 7, 6, 7. Nós nos olhamos e, embora eu suspeitasse que um deles estivesse movendo, e tenho certeza de que os outros também, todos nós continuamos jogando e não quebramos a imersão. Fizemos perguntas alternadas. Eventualmente, perguntei ao tabuleiro, você é um demônio? E a planchete foi para a palavra sim. Nesse momento, todos nós rimos e quebramos a imersão, sabendo que um de nós estava brincando. Naquele momento, a lanterna se apagou e todos nós paramos de rir e ficamos realmente assustados. Quem fez isso? Alguém perguntou, mas claramente nenhum de nós. A lanterna estava toda no canto. Rastejei para pegá-la e continuei apertando o botão, mas ela não voltou a funcionar. Liguei o abajur ao lado da cama e vi as expressões assustadas dos meus amigos e do meu irmão. Eu disse que aquele foi o momento mais aterrorizante para a bateria morrer, mas também parte de mim acreditava que não era uma coincidência. Paramos de jogar depois daquele momento e até saímos do meu quarto e fomos para o quintal só porque estávamos todos assustados de estar na casa naquele momento. Eu tive que dormir naquele quarto naquela noite, porém, e quando meus amigos saíram e Ada eventualmente dormiu, eu soube que também tinha que dormir. Guardei o tabuleiro Ouija de volta na caixa e levei para baixo, para fora do meu quarto. Eu simplesmente me senti estranho dormindo no mesmo quarto que ele naquela noite. Assim que apaguei a luz, apenas tentei dormir imediatamente, não ficar no telefone por 1 hora ou o que quer que fosse, como costumo fazer. Estava começando a adormecer quando algo no meu armário caiu. Imediatamente me levantei e olhei na direção da porta do armário. Liguei o abajur ao lado da cama e fui até o armário. Era um armário pequeno onde eu guardava algumas roupas. Havia um interruptor do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada dentro dele. Liguei e olhei para a rachadura na parte inferior da porta. Havia o que pareciam ser 2 sombras projetadas pelos pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar por Adam e corri para o quarto dele. Expliquei a ele o que tinha acabado de ver e o levei para o meu quarto para mostrar. Quando ele veio para o meu quarto, a luz no armário ainda estava acesa,
mas as sombras na parte inferior da porta não estavam mais lá. Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas havia algo no chão. Era uma caixa de madeira que fiz na aula de artesanato e na qual eu colocava lembranças da infância. De alguma forma, ela tombou e o conteúdo se espalhou pelo chão. Não havia corrente de ar no mundo que pudesse ter derrubado aquilo, não fazia sentido lógico. Dormi na cama dos meus pais naquela noite e na seguinte, e por uma semana depois disso, dormi no quarto de hóspedes. Eventualmente, comecei a dormir na minha própria cama novamente, mas nunca esqueci aquela noite. Nunca mais toquei em um tabuleiro Ouija desde então. Eu nunca havia usado um tabuleiro Ouija até estar na metade dos meus 20 anos. Nunca foi algo que me interessou, mas meu amigo George estava brevemente conversando com uma garota que estava nesse tipo de coisa. O nome dela era Mandy, e ela estava interessada em explorar lugares abandonados e supostamente assombrados. Um dia, ele me convidou para ir com eles e com uma amiga dela para esta casa abandonada, supostamente assombrada, a cerca de meia hora de carro dali. Ele me garantiu que a amiga era bonita, para me convencer a ir. Eu não tinha nada planejado para aquela noite, então pensei, por que não? Íamos fazer isso tarde da noite. George me pegou primeiro, por volta das 23 horas, e depois fomos buscar as meninas em um parque. Eu já tinha conhecido Mandy uma vez, mas não a amiga dela. A amiga dela, Carly, tinha cabelos vermelhos, um piercing no nariz e uma tatuagem na manga do braço direito. Mandy já tinha estado nessa casa antes e disse que havia muita atividade lá, um termo que eu nunca tinha ouvido até aquele ponto, mas obviamente pude entender o que ela queria dizer. Eu sorri um pouco quando ela disse isso porque, honestamente, ri para mim mesmo. Eu não acredito no paranormal, então achei um pouco engraçado. Mandy trouxe uma bolsa grande com ela, então durante a viagem perguntei o que havia dentro, e então ela tirou essa caixa, uma caixa de tabuleiro Ouija, e depois ela tirou uma vela. George disse, essa é a surpresa. Aparentemente, a surpresa dela para George era que usaríamos um tabuleiro Ouija nesta casa abandonada. Vou ser honesto, isso não parecia muito divertido para mim, mas eu estava lá pela aventura. Mandy indicou para George onde estacionar quando chegamos perto. Era uma rua muito escura, sem luzes de rua, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava fechada com portões, então tivemos que caminhar até lá. Passamos por algumas árvores que nos levaram ao quintal da casa. A partir daí, Mandy nos levou até a janela dos fundos, pela qual ela tinha entrado da última vez. Era um pouco alta, então tivemos que ajudar as meninas a subir, e nós mesmos entramos e caminhamos pela casa por um tempo. Todos os móveis ainda estavam lá dentro, mas estavam deteriorados. Não havia sido habitada há provavelmente décadas. Não me assusto facilmente, e devo admitir que estar lá dentro à noite era muito sinistro. Provavelmente seria aterrorizante estar lá sozinho. Estava morto silencioso além de nossos passos nos assoalhos rangentes. Havia alguns retratos antigos de pessoas pendurados na parede, pareciam ter sido tirados nos anos 50, o que me fez questionar a idade da casa e qual era a história por trás dela. Provavelmente, o casal que morava ali morreu e não havia mais família para reivindicar a casa. Mandy montou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Eu podia dizer que ela estava realmente interessada nisso. Ela tomou a frente, fazendo várias perguntas espirituais. A peça da planchete não se moveu nas primeiras perguntas enquanto ela continuava perguntando: tem alguém aí? Alguém pode ouvir? Etc. Eventualmente, começou a soletrar a palavra Olá. Eu olhei e vi George olhando de volta, mas as meninas estavam sérias e até disseram para parar de rir por respeito. Parei de sorrir e fiquei sério. Mandy perguntou: qual é o seu nome? E a planchete começou a se mover pelo tabuleiro devagar, soletrando o nome Gregório. Então ela perguntou: há quanto tempo você está morto? E então ela se moveu para soletrar 30 anos.
Eu não acreditava em nada disso por um segundo, sabia que Mandy ou Carly estavam fazendo isso. Isso continuou por um tempo e nós jogamos junto até que houve um estrondo enorme vindo do andar de cima da casa. Todos nós pulamos e soltamos a planchete. George disse, tem alguém lá em cima. E Mandy insistiu que poderia ser o Gregory. Mandy e Carly colocaram as mãos de volta na planchete e perguntaram, Gregório, você fez aquele som? E George e eu a paramos e dissemos que precisávamos sair se alguém estivesse lá em cima. Então assistimos enquanto a planchete se movia para a palavra sim. Neste ponto, George e eu estávamos convencidos de que as meninas estavam nos pregando uma peça e que tinham alguém lá em cima tentando nos assustar. E ouvimos passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram passos. George e eu concordamos em subir e verificar, esperando encontrar alguém tentando nos pregar uma peça. As meninas continuavam dizendo para voltarmos lá embaixo. Subimos as escadas extremamente rangentes e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. Os móveis e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados e então havia esta porta bem no canto do quarto. Provavelmente um armário. Estava entreaberto e sussurramos um para o outro que achávamos ter ouvido algo dentro do armário. Coloquei meu dedo nos lábios para dizer a ele para ficar quieto e ouvimos. Quando ouvimos um suspiro claro vindo de trás da porta, ambos saímos rapidamente do quarto. Descemos as escadas com pressa esperando encontrar as meninas ainda na sala, mas elas tinham sumido. As velas, o tabuleiro Ouija, tudo estava lá. Havia apenas escuridão na casa agora. Nem mesmo ouvimos elas saírem. Saímos pela janela novamente com pressa e corremos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, mas foi direto para a caixa postal todas as vezes. Ela o bloqueou. Não havia ninguém a ser encontrado. Fomos direto para o carro e dirigimos para casa. George nunca mais ouviu falar dessa garota. Ele só saiu com ela 2 vezes. Ele não sabia onde ela morava ou qualquer coisa assim. Formamos nossa própria teoria louca de que elas estavam, de fato, tentando nos pregar uma peça de alguma forma e que os passos lá em cima eram de alguém que elas conheciam. Também é possível que elas nunca tenham saído da casa e estivessem escondidas em algum lugar lá dentro. Os mais supersticiosos podem acreditar que realmente falamos com um espírito e que algo mais sobrenatural estava acontecendo. Em outubro de 2015, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, estava na minha fase de terror, obcecado por tudo o que era assustador e sobrenatural. Com o Halloween chegando, eu também estava lendo muitas histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija e as experiências das pessoas com eles. Minha curiosidade foi despertada e, por isso, pedi um tabuleiro Ouija pela Amazon e, quando chegou, esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para usá-lo. Consegui convencer minha irmã mais nova a experimentá-lo comigo. Estávamos na mesa da sala de jantar, com as luzes fracas, ambos segurando a planchete. Fiz algumas perguntas ao tabuleiro e minha irmã e eu rimos, porque estava meio estranho e engraçado. Comecei a mover a peça ao redor, tentando assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava fazendo. Depois de alguns minutos fazendo isso, estávamos começando a ficar entediados e minha irmã queria parar. Eu disse, vamos tentar por mais alguns minutos. Depois de mais um pouco esperando a planchete se mover por alguma entidade invisível, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela depois disso, e eu fui para o meu. Procurei mais histórias sobre tabuleiros Ouija online e continuei lendo as experiências das pessoas com eles, e então procurei porque não funcionou para nós. Outras pessoas disseram que na primeira vez usando tabuleiros Ouija nada aconteceu, então decidi tentar novamente. Naquela noite, por volta da 1h da manhã, quando minha irmã já estava dormindo, desci novamente para a sala de jantar e diminuí as luzes novamente. Mais uma vez, tentei usar o tabuleiro Ouija, fazendo perguntas semelhantes às algumas horas atrás, apenas em voz mais baixa para não acordar minha irmã.
Segurei a planchete com ambas as mãos, esperando que ela se movesse, mas nunca se moveu. Em vez disso, ouvi sons lá de cima, como passos suaves. Poderia ter sido minha irmã, ela poderia ter me ouvido aqui embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz feminina abafada. Não parecia exatamente minha irmã, e a voz vinha diretamente acima de mim. O quarto acima da sala de jantar era o quarto do nosso irmão mais velho, que estava na faculdade. Minha irmã não estaria lá dentro. Subi as escadas silenciosamente e ouvi a voz ficar mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. Estava vindo de lá. Eu estava curioso se minha irmã estava me pregando uma peça, mudando sua voz para soar mais baixa e me assustar. Cheguei à porta e encostei a orelha nela. Ouvi a voz de uma mulher mais velha. Não sabia como minha irmã poderia estar fazendo uma voz daquela forma. No começo, não entendi o que estava sendo dito, até perceber que a voz continuava dizendo "Vovó está aqui, Georginho" várias vezes. Era a voz da minha avó falecida. Senti todos os pelos do meu corpo arrepiarem. Abri a porta e acendi a luz e não havia ninguém lá dentro. A voz tinha parado. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e me encolhi debaixo das cobertas. Senti o quarto todo girando, pois não conseguia formar pensamentos racionais sobre o que acabará de acontecer. Foi muito vívido para ter imaginado. Quando me acalmei, fiz uma oração antes de tentar dormir. Ou pelo menos tentar dormir. Fiquei acordado a noite toda. Ainda me lembro dessa noite tão vividamente, 8 anos depois. Essa experiência permaneceu marcada em minha mente por muitos anos, deixando-me intrigado e assustado com a possibilidade do sobrenatural. Mesmo que eu continuasse a duvidar de algumas dessas experiências, não conseguia negar a sensação arrepiante que aquela noite me proporcionou. Desde então, evitei ao máximo qualquer contato com tabuleiros ou Ouija ou atividades relacionadas ao paranormal. Aprendi que algumas portas devem permanecer fechadas, e é melhor deixar certos mistérios sem solução. Enquanto isso, continuo a me fascinar com o mundo do terror, mas agora mantenho uma certa distância, respeitando os limites entre a ficção e a realidade. Afinal, alguns medos são melhores deixados na imaginação, não é mesmo? Eu estava passando um tempo com meu melhor amigo, Nemo, e estávamos entediados até o limite, ansiosos por algo emocionante para fazer. Foi quando o Nemo teve a ideia totalmente insana de visitar um antigo cemitério nos arredores da cidade. Já tínhamos ouvido todo tipo de boatos sobre o lugar ser super assustador e possivelmente assombrado, então naturalmente pensamos que seria o local perfeito para uma pequena aventura noturna. Mas não queríamos apenas vaguear na escuridão, oh não, decidimos elevar o nível trazendo uma prancha Ouija conosco. Sim, estávamos seriamente pedindo por encrenca. Saímos por volta da meia-noite, armados com nossa prancha Ouija, lanternas e algumas bebidas energéticas para nos manter acordados. Partimos em direção ao cemitério, rindo e brincando, tentando manter nossos nervos sob controle. Conforme nos aproximávamos do cemitério, a atmosfera mudava. O ar ficava pesado e um arrepio percorria nossa espinha. Hesitamos por um momento, pensando se deveríamos simplesmente desistir, mas a curiosidade falou mais alto. Assim, nos encontramos na entrada do cemitério, com o portão enferrujado rangendo enquanto o empurrávamos, como se estivéssemos cruzando alguma espécie de barreira invisível, deixando para trás a segurança do mundo que conhecíamos e entrando no desconhecido. O ar dentro do cemitério estava denso e pesado, como se uma densa névoa tivesse se instalado no local, mesmo sem uma nuvem no céu. A lua estava cheia e brilhante, lançando um brilho fantasmagórico sobre a paisagem, mas parecia apenas tornar as sombras mais escuras e ameaçadoras. Damos alguns passos tentativos para a frente, nossos passos ecoando no caminho de cascalho que serpenteava pelo labirinto de lápides.
Os túmulos eram uma mistura de antigos e novos, alguns datando de mais de um século. Algumas lápides estavam rachadas e desgastadas, suas inscrições mal legíveis, enquanto outras ainda eram brilhantes e novas. Não conseguíamos deixar de sentir o peso da história pressionando sobre nós, um lembrete de todas as vidas que haviam passado por esse pequeno pedaço de terra. O cemitério estava estranhamente silencioso, com apenas o som de nossa própria respiração e o ocasional farfalhar das folhas ao vento para quebrar o silêncio. Era como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir, e estávamos completamente sozinhos nesse quarto esquecido do universo. Encontramos um local próximo ao centro do cemitério que parecia tão bom quanto qualquer outro para montar nossa prancha Ouija. Sentamos, nossos corações batendo forte em nossos peitos, e colocamos nossos dedos no indicador. Há algum espírito aqui que queira falar conosco? Perguntou o Nemo, sua voz mal acima de um sussurro. Primeiro, nada aconteceu. Trocamos olhares nervosos, imaginando se toda essa coisa era apenas um fracasso. Mas então, a prancheta começou a se mover. Lentamente, soletrou a palavra sim. Ficamos olhando um para o outro incrédulos. Esperávamos algumas vibrações assustadoras, é verdade, mas realmente não achávamos que a prancha Ouija funcionaria. Continuamos fazendo perguntas, e a prancheta continuou se movendo, respondendo com velocidade crescente. Descobrimos que estávamos nos comunicando com o espírito de alguém enterrado no cemitério há décadas. As respostas eram vagas, mas ficou claro que o espírito não estava exatamente emocionado com nossa presença. A temperatura ao nosso redor caiu, e trememos enquanto um vento gelado varria o cemitério. Podíamos sentir a energia mudando, como se algo sinistro estivesse se aproximando de nós. Foi aí que as coisas realmente começaram a ficar assustadoras. Ouvimos passos se aproximando, mas quando apontamos nossas lanternas na direção do barulho, não havia ninguém lá. Era como se estivéssemos sendo cercados por entidades invisíveis. À medida que os passos ficavam mais altos, a prancheta na Ouija começou a se mover erraticamente, soletrando letras e números aleatórios. Era como se o espírito com o qual estávamos nos comunicando tivesse perdido o controle da prancha, e algo mais estivesse tentando assumir o comando. De repente, uma rajada de vento derrubou a prancha Ouija no chão, fazendo-a voar pelo ar. Gritamos e nos levantamos às pressas, nossos corações batendo tão forte que pensamos que poderiam explodir. Não perdemos tempo para sair de lá, correndo em direção ao cemitério, desviando das lápides e tentando não tropeçar no chão irregular. Ainda podíamos ouvir os passos, e parecia que algo estava nos perseguindo, mas não ousávamos olhar para trás. Finalmente, conseguimos sair do cemitério e desabamos no lado da estrada, ofegantes e tentando acalmar nossos corações acelerados. Não podíamos acreditar no que acabará de acontecer. Era como se tivéssemos entrado em um filme de terror, e sabíamos que tínhamos vivenciado algo que nenhum de nós jamais esqueceria. Decidimos deixar a prancha Ouija para trás, assustados demais para tocá-la novamente. Sabíamos que mexemos com algo que não entendíamos e tínhamos sorte de ter escapado do cemitério sem ferimentos. Por semanas após aquela noite, não conseguimos nos livrar da sensação de que algo ainda nos observava, como se os espíritos que perturbamos tivessem nos seguido para casa. Tínhamos dificuldade para dormir e continuávamos vendo sombras. Sombras nos cantos dos nossos olhos. Ficamos obcecados em descobrir mais sobre o espírito com o qual nos comunicamos e a história do cemitério. Através de nossa pesquisa, descobrimos que o cemitério já foi palco de um evento trágico que tirou a vida de várias pessoas. Parecia que os espíritos que ali permaneciam ainda buscavam encerramento, e mexer na prancha Ouija só aumentou a inquietação deles. Eventualmente, os sentimentos sinistros e as ocorrências estranhas começaram a desaparecer, e a vida voltou ao normal. Mas nunca esquecemos aquela noite no cemitério, e nunca mais mexemos na prancha Ouija.